E aí pessoal, muito prazer, eu sou o Thiago e é com muito carinho que eu anuncio que está começando mais um Music Master. No programa de hoje, vamos falar sobre um festival que movimentou o Trend Topics do Twitter de todas as nossas redes sociais nesses últimos meses, o Rock in Rio, no nosso novo quadro chamado Music News. A gente vai iniciar o programa de hoje, o programa Music Master, contando notícias sobre o Rock in Rio de 2022. E uma das notícias bem faladas e bem comentadas foi a presença do Djavan e da Ivete Sangalo. O Djavan, que é um cantor de MPB, e a Ivete Sangalo, que é uma cantora de axé. E aqui comigo, presente, está o professor Bruno Casalotti, professor da FMU, dos cursos de Produção Audiovisual e Rádio e TV. Muito obrigado pela presença, professor. Professor, o senhor acompanhou o Rock in Rio deste ano? Qual show o senhor mais gostou? Hoje, Thiago, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Enfim, é sempre um prazer estar conversando, gravando aqui com vocês da FMU TV. Sim, eu acompanhei o Rock in Rio desse ano. Gostei muito do show do Racionais MCs. Eu acho que foi o meu show favorito da edição desse ano, do festival. Acho que eles fizeram um show bem completo, assim, bem a cara do grupo. Bem político, com muitas nuances, com muitos recursos tecnológicos, muitos efeitos especiais. Então, só lamento o fato deles terem se apresentado no palco Sunset. Acho que eles podiam, né, eles tinham um cacife para se apresentar no palco Mundo. Mas, enfim, de qualquer maneira, apesar dos pesares, uma apresentação espetacular. Certo, professor. Agora sim, a questão da presença dos brasileiros neste festival. Será que realmente há uma certa brasilidade em relação a esse assunto, a esse tema? Eu acho que o Rock in Rio, particularmente, ele nunca teve muito espaço para isso que a gente chama de brasilidade, né? Eu acho que ele sempre teve uma outra função, talvez uma função de inserir os nossos mercados culturais no escopo de uma cultura mais globalizada mesmo, né? Ou de uma indústria cultural mais globalizada. Então, nesse sentido, é claro que os signos daquilo que a gente entende como brasilidade acabam ficando um pouco mais de escanteio nesse tipo de produto, né? Mas eventualmente aparece. Eu acho que recentemente, com a incorporação de outros estilos, de outras manifestações artísticas, estéticas e culturais, acho que o Rock in Rio ele ficou um pouco mais aberto para isso. Sim. Mas eu acho que ele, em sua origem, em sua gênese, na sua estrutura central, ele tem essa função de ser mais internacionalista mesmo. Certo, professor. Em complemento aqui ao quadro Music News, a gente vai trazer também alguns comentários e declarações que foram também bem interessantes, inclusive a declaração da Anitta no Rock in Rio de 2019, Rock in Rio Lisboa, que ela disse que acabou ocorrendo um desfavorecimento em relação à presença dela na apresentação do Rock in Rio. E também a gente vai comentar depois sobre a questão de uma fala também da Rita Lee, né, que também no Rock in Rio de 1985 acabou demonstrando que houve uma certa insatisfação por parte de brasileiros em relação às suas apresentações. Rita, você além da imagem de São Paulo, é a cara do rock brasileiro, é a imagem do rock brasileiro, e não estava no Rock in Rio. Por quê? Por uma sorte muito grande. Eu tive no primeiro Rock in Rio e eu senti... Eu gosto muito de festival, entendeu? Eu acho legal essa coisa planetária. Acho que o Rock in Rio é tão planetário, não é não? É. Aquela coisa de, né? O Esperanto que deu certo, enfim. Aí eu achei que no primeiro Rock in Rio que eu participei tinha uma coisa muito estranha por detrás. A gente que eu digo os músicos brasileiros, meio que de cobaia lá para testar a luz, para testar o som, não pode ensaiar, não, este som, por exemplo, na noite que eu fiz era de Ozzy Osbourne, meu, ele come morcego, entendeu? Eu achava que eu sou um pouquinho mais legal, eu sou vegetariana, falou. E de repente, pô, ele tinha sabe? E eu tinha que me acochambrar a coisa. E eu senti que não era só comigo, que era com todo mundo. Houve uma grande falta de respeito. Aí no segundo eu falei, quer saber, bem, tá boa, Santa? Não vou. Diante desse comentário, professor, e dessas falas que a gente acabou de demonstrar, realmente há uma valorização de artistas brasileiros e qual é o status que esses artistas realmente têm em relação a esse tipo de festival e em relação ao Brasil? Eu acho que você quis dizer desvalorização, né?
Eu acho que sim, acho que essa história de desvalorização de artistas brasileiros, curiosamente, num festival de música que é brasileiro, é uma história antiga, né? E já gerou muita discussão no mainstream musical, na imprensa especializada, entre críticos, produtores, comentadores, enfim. Eu vejo que existe uma desvalorização, sim, ela existe talvez em 3 níveis. E aí a gente precisa olhar esses níveis em suas particularidades para entender o fenômeno como um todo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem um estranhamento do público, muitas vezes, com algumas atrações brasileiras. Isso aconteceu em 1985 com Erasmo Carlos, aconteceu em 1991 com o Lobão, né, que se apresentou no festival. Inclusive o Lobão, nesse festival de 91, ele levou a bateria da Escola de Samba Mangueira para se apresentar e foi muito criticado pelo público, né? Chegou a ser até alvo de vaias e hostilidades ali do público por conta disso. Teve um caso famoso também no Rock in Rio de 2001, com o Carlinhos Brown, né, que também foi bastante hostilizado pelo público durante a apresentação. Eu acho que a gente tem uma massa de pessoas que compra ingressos para o Rock in Rio esperando ver uma atração internacional, esperando participar de um produto que tem esse discurso do internacional e do global. E aí, quando se defronta com uma atração brasileira, às vezes se sente frustrado por conta disso. Então, acho que essa frustração é um elemento para essa desvalorização, né? Acho que existe uma desvalorização por parte de artistas, produtores, gestores de grupos que vêm participar do Rock in Rio, que ali nos bastidores menosprezam os artistas brasileiros, né? Então, você tem relatos nesse sentido de músicos brasileiros que ali nos bastidores enfrentaram ali esse tipo de situação, esse tipo de estranhamento. E você tem um terceiro nível, que é a desvalorização por parte dos próprios empresários, donos da marca do Rock in Rio, que, por privilegiarem essa coisa de um festival internacional e global, acabam muitas vezes colocando artistas brasileiros numa posição um pouco mais escanteada. Isso aconteceu, eu volto a usar esse festival como exemplo, o Rock in Rio 3, né, de 2001, quando os grupos brasileiros ali, alguns grupos brasileiros fizeram um manifesto e se retiraram do Rock in Rio porque não tinha sido dado direito a eles de passar o som. Então foi muito famoso, eu acho que Raimundos, Charlie Brown, Rapa, Skank, né, foram grupos que se retiraram então do festival. E é curioso porque eles estavam no auge nessa época, né, por conta dessas condições contratuais que foram colocadas pelos próprios empresários do festival, né? Então, acho que essa história ela é uma história... E o que tem em comum, né, entre essas 3 dimensões? Certamente um sentimento de viralatismo que tem na cultura brasileira, que tem nas nossas práticas culturais, que tem no nosso cotidiano. Acho que a gente se vê muito inferior com relação... A gente se vê como inferiores em relação, por exemplo, a norte-americanos ou europeus, né, mas especialmente norte-americanos. Então, tudo aquilo que vem dos Estados Unidos é bom, tudo aquilo que é criado aqui no Brasil fica num segundo plano, e esse espírito de viralatismo acaba se manifestando de maneira diferente nessas 3 dimensões, né? Muito interessante o comentário, professor. Pegando um gancho desse comentário, a gente vai trazer uma questão da influência da música brasileira sob uma perspectiva e uma ótica internacional, né? O que de fato realmente acontece nesse sentido, né? Então, é curioso que, apesar desse viralatismo que a gente tem, a bem da verdade, a música brasileira ela é muito aceita internacionalmente. Aliás, eu acho que de todos os produtos realizados aqui pela nossa indústria cultural, a música talvez seja aquela que tem mais aceitação nos mercados internacionais de bens culturais. Então, e isso é antigo já, viu? Isso desde a época da Bossa Nova, com Tom Jobim, com João Gilberto, com a Bebel Gilberto, que fizeram longa carreira no mercado internacional, se apresentaram nos Estados Unidos, fizeram parcerias com Frank Sinatra, por exemplo, né, que é uma parceria muito famosa do Tom Jobim ali. Isso passa pelos artistas da Tropicália. Então,
Acho que Mutantes passou a ter um reconhecimento internacional, teve uma circulação internacional, depois Gilberto Gil, Caetano Veloso, artistas da MPB. Então, é muito triste que, na verdade, por conta desse nosso viralatismo, a gente não perceba o quanto que a música brasileira ela é e pode ser muito bem quista no mercado internacional, né? A gente está sempre se menosprezando e você tem casos aí em que, às vezes, o mercado internacional ele valoriza mais determinados grupos brasileiros, né, ou músicos brasileiros, do que os próprios brasileiros. Durante muito tempo, esse foi o caso, por exemplo, de um grupo de heavy metal muito famoso, né, conhecido como o grupo de heavy metal mais importante do Brasil, que é o Sepultura. Então, até meados dos anos 90, eles eram mais conhecidos no estrangeiro do que aqui no Brasil, né? Então, isso é fenomenal. Eu acho que isso diz muito a respeito de quem nós somos, assim, né? E como nós lidamos com os nossos próprios artistas, enfim. Muito interessante. Professor, a gente agradece muito a presença do senhor aqui, a FMU TV e o programa Music Master, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Thiago. Até uma próxima. O programa Music Master fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.